Olá, bom dia! Seja bem-vinda a mais um Café na Presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo, mais um café na presença de Deus e mais um café na nossa presença, né? Sentados cada um à nossa mesa, juntos, para receber o nosso Deus, para receber todos os ensinamentos, para receber os direcionamentos, para obtermos as respostas das perguntas que vêm atormentando a nossa mente nos últimos tempos. Talvez você não tenha passado uma boa noite, mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então que você possa crer nessa verdade, que a palavra do Senhor só nos traz verdade e que você possa começar agradecendo por esse novo dia, né? Afinal, todo novo dia é uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade que o Senhor nos dá de fazer diferente, de fazermos tudo novo. E hoje o Senhor traz um tema muito especial para nós. Ele diz que é para a gente priorizar a nossa família. Então o tema hoje é priorize a sua família. Será que você tem feito isso? Será que você tem priorizado os seus? Será que você tem dado prioridade para a sua família? Ou você ainda está naquela fase de que tudo dos outros é melhor do que dos seus? De valorizar os outros e não valorizar os seus? Hoje o Senhor nos chama a atenção para que a gente possa refletir sobre esse tema. É um tema tão comum que acontece dentro das famílias, né? A gente costuma buscar aquilo às vezes que a gente tem dentro da nossa casa, mas a gente não valoriza. A gente busca lá fora. A gente não valoriza o convívio, a gente quer conviver com as pessoas lá de fora. A gente quer viver no mundo lá fora e muitas vezes fugir da realidade que nós temos dentro da nossa casa, da nossa família e não olharmos, né? E não valorizarmos o que nós temos. Mas antes da gente começar, se tocar no seu coração o nome de alguém aí que precisa ouvir sobre esse tema, manda essa live, manda esse devocional. O Senhor quer falar diretamente a muitos corações através do Café na Presença. Isso porque esse projeto nasceu do coração dele, né? Não foi uma ideia minha. E eu nem estou aqui, não é nada por mim. Eu digo sempre que é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então que a gente possa fazer, né, o nosso diferencial, para que a gente possa fazer o nosso novo, né, o nosso diferente para a honra e glória do Senhor. Pega seu café, se você não pegou ainda. Vamos nos preparar, né, na nossa mesa, com o nosso coração aberto, para receber o nosso Senhor. Então toma seu cafezinho aí para que a gente possa começar. É sempre uma graça poder estar na presença do Senhor. É sempre uma graça poder vivenciar o despertar de um novo dia. Se você ainda não entendeu isso, essa é a primeira lição. A gente precisa dormir agradecendo e acordar agradecendo ao Senhor. A gente precisa agradecer a Deus diante de todas as nossas situações difíceis, porque, como eu digo sempre, é no nosso deserto que a gente vai se preparando, né? São as provas para que a gente possa alcançar o outro nível. A gente precisa passar pelo deserto dando glória a Deus. Esse precisa ser a nossa grande lição. Passar pelo deserto dando glória a Deus. Talvez o que está acontecendo, o deserto está muito mais difícil para você, está muito mais amargante, está muito mais pesado, porque você está passando por ele murmurando, você está passando por ele reclamando. E a gente precisa passar pelas provas da vida, pelos nossos desertos, dando glória a Deus. Amém? Fecha seus olhos para que a gente possa fazer a nossa oração desse dia, agradecendo a Deus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo, obrigada pelo despertar desse novo dia. Obrigada porque o Senhor é bom, obrigada porque a sua misericórdia dura para sempre e obrigada porque vamos passar o nosso dia juntos. Que bom que nós vamos passar o nosso dia juntos, Senhor. Que eu possa passar, que todos nós possamos passar o dia todo na sua presença, Pai. Que nada nos desvie do nosso grande foco, que é o nosso Senhor. Pai, que aqui sentados nesta mesa, nessa manhã, o Senhor possa tocar os nossos corações,
que possamos verdadeiramente abrir o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, para que a gente possa absorver esse tema de hoje, um tema tão importante que é priorizar a família, Senhor. As famílias estão se desfazendo, mas o Senhor, os céus, os trabalhadores da seara estão todos unindo-se através das bênçãos de direcionamento do Senhor para resgatar essas famílias em nome de Jesus e que nós possamos fazer parte deste trabalho de resgate para a honra e glória do seu nome. Espírito Santo de Deus, que tenhamos um dia extraordinário na sua presença. Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento, sabedoria, ciência das coisas para que possamos compreender a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor nessa manhã salte aos nossos olhos, vá direto ao nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil, onde essa palavra possa germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso que a gente precisa dizer todo dia no nosso... A gente pode estar fazendo qualquer fazer, as mulheres, né, alguma coisa doméstica, ou até mesmo no trabalho, os homens, tudo, e a gente lembrar e a gente falar, Senhor, obrigada, porque o Senhor é bom. Obrigada que essa misericórdia dura para sempre. A gente passando por situações complicadas, passando por uma situação difícil ali, naquele momento, dê glória a Deus. Passe pelos seus desertos dando glória, você vai ver como que o fardo vai ficar muito mais leve. Como que você vai conseguir suportar com muito mais fortaleza, né? Muito mais forte os desertos que você tem passado. A partir do momento que você mudar a sua conduta, que você passar a dar glória a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor tem maravilhas para fazer na sua vida e Ele quer que você entenda que uma das coisas que o cristão precisa ter e precisa fazer na sua vida é priorizar a sua família. Você tem priorizado a sua família, você tem priorizado os seus, você tem, acima de tudo, em primeiro lugar está Deus, mas a nossa família vem abaixo do Senhor. E Ele quer que a gente priorize, Ele quer que a gente respeite os nossos, que a gente ame os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos membros, né, da nossa família. Que a gente pare de buscar lá fora aquilo que a nossa família pode nos proporcionar, que é o verdadeiro amor, que é a compreensão, que é a atenção que você está buscando lá fora, que às vezes lá fora você está fazendo de tudo para chamar a atenção, mas é dentro da sua casa que você vai ter a verdadeira atenção. É dentro da sua casa que você vai ser acalentado, que você vai ser acalentada, que você vai ser acolhido ou acolhida verdadeiramente. E se você não está fazendo isso com os seus, aprenda que o cristão precisa aprender a acolher verdadeiramente os seus, a priorizar verdadeiramente os seus, a acalentar, a incentivar, a edificar. A nossa boca precisa ser usada para edificar, edificar os nossos, edificar aqueles que estão junto conosco todos os dias. Mulheres, não valorizem seus maridos quando perderem eles. Maridos, não valorizem suas esposas quando não estiverem mais. Filhos, não valorizem seus pais quando eles não estiverem mais aqui. Filhos, valorizem seus pais aqui. Não ache que o pai do seu amigo é muito melhor. Não ache que os pais das suas amigas são melhores. Ah, eu queria ser filho de fulano, eu queria ser filho de outro, eu queria ser filho de outro. Gente, agradeça. Agradeça a Deus. Porque se você está onde você está, foi o Senhor que te colocou. Ele está plantando você aonde Ele quer que você floresça. E Ele quer que você floresça nesta família. Ele quer que você floresça nesta família. Os pais, prestem atenção se você não está mais elevando o filho do irmão, o filho do primo, o filho da vizinha, o filho da conhecida, ao invés de incentivar o seu filho, ao invés de valorizar o seu filho, ao invés de elogiar o seu filho. Você precisa tomar cuidado com as palavras. Quantas vezes a gente vê pai e mãe dizendo: ai, mas o filho da fulana não faz assim. Ai, mas o filho da outra não faz assado. Ah, mas se fosse tal... Não, isso vai criando marcas, isso vai criando rótulos para a vida dos seus filhos. Quando você fala, ah, mas o seu irmão, comparações entre irmãos, vai criando indiferenças entre os irmãos e também criando um distanciamento entre pais e filhos. E a mesma coisa a gente precisa ter com a nossa família, mesmo na vida profissional. Você é aquele que valoriza um profissional da sua família? Você é aquele que dá
né, crédito a um profissional da sua família? A gente vê tantas coisas, a gente vê tantas situações dentro da família, um irmão, um primo, um parente, eu vou dar um exemplo aqui básico, mas começou a fazer uma unha, mas você não vai lá. Porque ela é sua prima, né? Você conhece, ela é assim, ela é assado, ela é assim de todas as formas, mas ela não merece recebê-la, né, como cliente. Você já deu a oportunidade? Você já foi lá realmente e já passou por ele, por ela como cliente, né, para poder ver que realmente não dá para continuar? Ou você tá indo pelo que você acha, porque ela é filha da tia não sei o quê, filho do tio, é da prima? Gente, Jesus passou por isso. Sabia que Jesus, ele não fez muitos milagres em Nazaré? Jesus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré. E na palavra diz que o Senhor, né, Jesus, ele não foi valorizado dentro da família. Ele não foi valorizado pelos próprios irmãos. Ele não foi valorizado dentro da sua parentela. Sabe o que as pessoas diziam? Talvez o que você está dizendo de um parente seu. Ah, imagina, que vai me salvar, que vai me ajudar, que vai me curar. É o filho do José, do carpinteiro. Quantas vezes as pessoas disseram, não vou procurar a Fabiana não, é a filha do Noé, é a filha da Graciosa. E talvez as pessoas estão dizendo isso a seu respeito. E você também está dizendo isso a respeito das pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente às vezes está buscando no vizinho, né, o melhor carpinteiro, mas você tem dentro da sua casa, mas você não dá crédito. Você não dá crédito. Aquela cidade, Nazaré, tinha tudo para receber os maiores milagres, maior quantidade de milagres. A gente precisa aprender a valorizar os nossos. A gente precisa aprender a valorizar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos artistas. Isso se estende para todas as áreas. Porque a gente não quer ler um livro porque foi um artista da cidade, um escritor da cidade que escreveu. Um colega meu, estudou comigo, não vou ler o livro dele não. Gente, as pessoas, elas são moldadas pelo Senhor. Você não sabe se aquele seu amigo é um escolhido do Senhor para de repente, através do livro, trazer uma palavra, um direcionamento que você estava esperando a vida toda. Você não sabe disso. Você está apenas fazendo pré-julgamentos. E Jesus passou por isso. Agora imagina, Jesus passou por isso. Dentro da sua própria cidade, as pessoas diziam, imagina, que salva, que cura, que faz milagre. Isso daí é o Jesus. É o filho do José, é o filho da Maria. Gente, o filho de José e de Maria é Jesus. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que Deus mandou para nos redimir dos nossos pecados, para morrer na cruz por nós, para derramar o sangue dele por nós. E, no entanto, o que foi que aquelas pessoas disseram? O que foi que os mais próximos deles disseram? Perderam a oportunidade de serem agraciados com todas as bênçãos. Então as pessoas lá de fora que reconheceram Jesus, que seguiram Jesus, que agraciaram Jesus, que reverenciaram Jesus, essas receberam todas as bênçãos. E os de casa, que tinha tudo para receber, muitas e muitas e muitas bênçãos, não receberam. Porque não acreditaram em Jesus, porque apenas desfizeram de Jesus, porque conhecia a história dele, porque sabia que ele era um menino, que sabia que ele corria, que sabia que ele brincava, sabia que ele era filho de José carpinteiro, que ele era filho de Maria, sabia de toda a história dele de vida. Então talvez você está fazendo isso com as pessoas, ou talvez você é quem está passando por isso. Eu já passei por isso e continuo passando por isso. Eu vejo as pessoas, muitas vezes da família, de algumas situações, buscarem lá fora aquilo que a vida inteira eu estudei para saber. A vida inteira eu passei por essas circunstâncias. Mas Jesus vai moldando o nosso coração. Para você também que está passando por isso, não tenha raiva, não tenha mágoas, não sinta ciúmes, não tenha ressentimento das pessoas. Apenas entregue ao Senhor Jesus. Entregue ao Senhor Jesus. Entregue a Ele. Porque Ele vai, num determinado momento, beneficiar outras pessoas através de você. E talvez essas pessoas não sejam da sua família, porque elas não te deram a oportunidade, porque você é o filho de José, porque você é o filho da Maria. Eu vou buscar com outra pessoa. E a gente vê isso acontecer na nossa vida todos os dias. As pessoas não dão crédito umas às outras. E isso acontece muito mais na família, tá? Muito mais na família as pessoas não dão crédito. A gente começa um novo negócio, a gente busca, se especializa,
estuda, investe. Para quê? Não espere reconhecimento dentre os seus. Não espere reconhecimento dentre os seus. A gente não tem que esperar reconhecimento de ninguém, a não ser do nosso Senhor Jesus, que sabe das nossas capacidades e direciona as nossas atitudes. Mas se você estiver esperando a aprovação dos seus, e aí você vai travar. E se você também ficar olhando se as pessoas estão ou não vindo, ela vai fazer a unha com a fulana, mas ela não vem fazer comigo. Nossa, é minha prima. Entrega na mão do Senhor. Cada um tem direito de ir e vir aonde quiser, ninguém é obrigado, tá? O que a gente está dizendo é que muitas vezes a gente só valoriza depois que a gente perde. E eu entrei aqui numa seara da parte profissional, mas a gente pode estar falando, principalmente deve se falar dentro da família. Muitas vezes você está procurando gênios, o filho da vizinha que é um gênio, e você não está olhando que o seu filho é um gênio. Mas lá fora tem alguém que está reconhecendo o seu filho. E quem te reconhece ganha o seu respeito. Então talvez você não está sendo respeitado porque você não está reconhecendo o verdadeiro valor das pessoas, da sua família. A gente, às vezes, hoje a gente vai ler, né, nesse devocional, vou até fazer a leitura aqui para que vocês possam ver como é forte o exemplo e o testemunho que a gente tem aqui, para que a gente possa continuar falando desse assunto. Amém? O nosso tema aqui é: priorize sua família. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Esta palavra está em 1 Timóteo 5,8. Vivemos em um mundo extremamente agitado, onde precisamos equilibrar nosso tempo entre tantos compromissos, profissionais, estudantis, sociais e outros. São muitas atividades que precisamos encaixar em tão curto espaço de tempo, pois o mundo nos envolve com infinitos afazeres, não é mesmo? Com isso em mente, precisamos tomar muito cuidado em relação a como estamos tratando a quem amamos. No versículo que lemos, Paulo enfatiza a importância do cuidado com os de sua casa, deixando claro que de nada adianta ter sucesso em qualquer área da vida, se você negligenciar o cuidado com sua família. Todos temos atribuições, atividades, trabalho, enfim, mas isso jamais pode tomar o lugar do relacionamento saudável em seu lar. Muitos acabam descobrindo o valor da família ao passar por momentos de grande dificuldade. Por exemplo, você já viu alguém acamado em um hospital pedir para ver o seu carro zero ou o seu extrato da conta bancária? Certamente não. Mas muitos pedem para ver os filhos, o cônjuge, a família. Em momentos difíceis, o superficial perde valor e o essencial vem à tona. Você tem cuidado da sua família? Muito além de seu trabalho, estudo ou qualquer outro a fazer, ela sempre deve ser a prioridade. Não permita que as distrações e o comodismo o afastem daqueles que estão ao seu lado e o amam incondicionalmente. A partir de hoje, eu o convido a ser ainda mais intencional com sua família, entregando o seu melhor a ela. E a frase do dia é: não há sucesso na vida que compense o fracasso dentro de casa. Gente, essa frase de hoje, ela vem assim, ó, como uma flecha diretamente nos nossos corações. E ela precisa ficar aí guardado para nós. A gente precisa lembrar que não há sucesso na vida que compense o fracasso dentro de casa. Isso aqui a gente pode levar em diversas considerações, porque você pode ser a melhor profissional lá fora, você pode ser reconhecido, você pode ser respeitado, você pode ser até mesmo cuidado, zelado, acalentado, aconchegado, tudo lá fora. Mas se dentro da sua casa você não for um exemplo, para você ser um grande profissional, primeiro você precisa ser um grande ser humano. Você precisa ser uma grande mãe, um grande pai, um grande filho, um grande irmão, um grande tio, um grande sobrinho, um grande amigo. A gente precisa primeiro ser melhores dentro da nossa casa. A gente precisa aprender a reverenciar os talentos que nós temos dentro da nossa casa, os dons que cada um tem, respeitar as pessoas, parar de olhar para aquele que está à nossa volta diminuindo. As coisas às vezes acontecem o contrário. Ao invés da gente olhar para um ente querido e falar: nossa, meu filho é o melhor advogado. A gente não pode se enganar, mas a gente precisa saber, meu filho é o melhor advogado.
Ah, meu filho sabe. Não. Sabe o que a gente faz? Ah, eu vou procurar um advogado. Claro que tem os especialistas em todas as causas, mas a gente às vezes nem busca saber a opinião daquele que tem, sabe, do advogado que eu tenho dentro da minha casa. Eu vou lá fora buscar, porque o outro lá fora é muito melhor do que os meus. E às vezes não é tão lá fora, não. Às vezes a gente busca ali, ó, ao invés de você perguntar pro filho, você pergunta pro sobrinho. Gente, isso é. A gente começa a criar indiferenças, ressentimentos, distanciamento. A gente precisa respeitar as pessoas pelo que elas são. A gente precisa aprender a cuidar. Olha o exemplo que foi dado aqui. Quando você tiver, e eu não desejo para você, mas pode acontecer, nós estamos todos sujeitos a isso, mas se tiver numa cama de hospital, não é a conta bancária, não é o seu amigo lá fora que você vai querer ver, não é o colega do trabalho. Você vai querer ver os seus, seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, seu sobrinho, seu irmão, sua irmã. É essas pessoas que você vai querer ver. É essas pessoas que você vai querer do seu lado. É essas pessoas que vão te dar a mão. É essas pessoas que vão estender a mão quando você receber um diagnóstico que vai te impactar. São essas pessoas que vão estar com você. Lá fora, você vai contar nos dedos aqueles que vão te estender a mão. Mas a gente precisa lembrar que maior tesouro do que a nossa família não há. Maior tesouro do que os nossos não há. A gente precisa aprender a valorizar os nossos. A gente não pode negligenciar, não pode ficar fantasiando, mas a gente precisa aprender a olhar para os nossos com mais ternura, com mais compaixão, com mais respeito, com mais amor. Às vezes você manda mensagem para seus amigos, sua amiga do trabalho que não estava legal, a sua colega lá da ginástica, o seu amigo lá da corrida que não estava legal. Ah, ele não estava legal ontem, mas você não manda para um irmão que está passando uma situação difícil. Às vezes você apenas, sabe, diz para a pessoa, se precisar de alguém, ela sabe que eu tô aqui. Às vezes as pessoas precisam ouvir e ser lembradas de que você está aí e pode estender a mão para elas. Tem circunstâncias que talvez você não está olhando para a sua volta, mas você pode ajudar alguém que está passando por uma situação difícil. De repente, o trabalho que você precisa é o trabalho que a pessoa desenvolve. O trabalho que você está buscando lá fora, dá um crédito, sabe? O amor que você está buscando lá fora, dá um crédito para o pessoal dentro da sua casa. O gênio que você busca lá fora, dá um crédito para o seu filho, para sua filha, para o seu marido. O melhor profissional, dá um crédito dentro do seu lar, porque é como diz a frase de hoje, não tem sucesso nenhum na vida lá fora que compense o fracasso dentro de casa. A gente fala isso com propriedade, porque a gente, há um ano mais ou menos, eu deixei todo o meu trabalho, a minha carreira, né? Tava no auge da carreira, não pense que eu tava situação complicada, não. Eu cheguei no ponto mais alto que eu poderia chegar ali dentro da carreira, onde eu estava. Lutei, trabalhei por quase 10 anos para chegar onde eu estava, mas o Senhor me resgatou e me trouxe de volta para casa, porque eu precisava fazer um trabalho de resgate dentro do meu lar. Esse trabalho, ele perdura, ele ainda continua, e talvez o Senhor está te parando com um diagnóstico. Ele te parou para levar você de volta para casa. Ele te parou com uma demissão no trabalho para você voltar a olhar de novo para dentro da sua casa. Ele está te parando com diversas situações que te fazem você voltar para sua casa. E se você não entendeu isso ainda, se você ainda está na fase de lamentar porque você parou, porque você não está mais naquele mundo que você estava lá fora, é hora de você começar a agradecer. Lembra quando eu disse para você que você precisa passar pelo seu deserto dando glória? Então eu estou passando pelo meu deserto dando glória. Porque é um deserto, a gente quando conquista uma carreira, quando a gente conquista uma independência, quando a gente conquista, chega no ápice, né? Apesar de que eu sempre tive novas projeções, ali para mim não era meu ponto final, mas eu tinha chegado aonde por muito tempo eu tinha esperado chegar, onde por muito tempo eu tinha lutado chegar. E uma coisa eu digo para vocês, viu? Quando você tá no auge da sua carreira, seja na família ou lá fora, você tem muito mais bajulação, você tem muito mais compreensão, as pessoas te estendem muito mais a mão. Mas quando você volta para dentro da sua casa, quando você não é mais a formadora,
a consultora, você não é mais tudo que eu era, né? A consultora, a formadora, a mentora e tantas outras coisas, mas a treinadora, tudo isso que eu era, as mesas que eu sentava, quando eu voltei para dentro da minha casa, poucas são as pessoas que ainda acreditam no que eu dizia, né? Mas Deus veio tratando o meu coração. Poucas são as pessoas que acreditam no trabalho que eu desenvolvo hoje. Poucas são as pessoas gostam de acreditar nas pessoas que estão no auge, naquelas que estão nos palcos recebendo aplausos, naquelas que gostam de falar muito, sabe? E eu tô falando isso pra vocês porque para que a gente não se torne essas pessoas. E se a gente for essas pessoas, que um dia eu também fui, a gente possa voltar atrás e dizer agora para Deus, Deus, quem é que eu não estou dando o valor necessário? Deus, para quem eu não estou estendendo a minha mão? Deus, para quem eu estou julgando, pré-julgando só porque é meu próximo, é meu parente ou porque eu conheço a sua história? Ai, Deus, pois você sabe, acredite que aquelas pessoas que passam por uma situação difícil, que talvez você vivenciou com elas e que hoje você não valoriza o profissional ou a pessoa que ela se tornou porque você conhece a história delas, é assim que Deus faz na vida das pessoas. Ele deixa elas passarem por aquele deserto para que ele possa, amanhã ou depois, usar elas para levantar outras pessoas que vão passar por aquele deserto. Não pense que é porque elas não são capazes de suprir as necessidades que você tem naquele momento. Não pense que elas não são, né, boas são as outras pessoas que estão aí no auge, sendo aplaudidas. Pois eu vou dizer para você que tem muitas pessoas que não estão recebendo aplausos, que têm nas mãos a solução que você busca lá fora. E essas pessoas, mais do que isso, está dentro da sua família. Você precisa olhar para elas. E se você é essa pessoa, vai entregando na mão de Deus. Faça como eu. A gente vai entregando na mão de Deus e Deus vai trazendo tantas coisas. É tão interessante porque assim, ó, tem vínculos que você não perde. Tem pessoas que têm um respeito, que conheceu uma Fabiana lá fora e continua tendo o mesmo respeito, que continua tendo o mesmo carinho, que continua acreditando em tudo que eu faço. E aí, às vezes, a gente não consegue ter isso, né, dos nossos. Mas isso não é... A gente não pode ter mágoa, a gente não pode ter ressentimentos. A gente precisa entender que o Senhor, ele trabalha através das situações, sabe? Ele vai nos moldando, então ele vai me moldando. A cada dia que eu olho para alguém que é muito próximo a uma pessoa que deveria me aplaudir, que deveria investir, não estou falando em dinheiro, tá, gente? Investir naquilo que eu estou fazendo, e eu estou falando de mim porque eu estou aqui, né, abrindo meu coração para vocês, mas eu sei que com vocês também não é diferente, está acontecendo isso também. Então as pessoas que deveriam são as pessoas que mais duvidam da gente. São as pessoas que a gente precisa primeiro provar lá fora, é o inverso. Ao invés de você ser aplaudido pelos de dentro, ter a confiança dos de dentro, eu fiz muito esse caminho na minha vida e ainda continuo fazendo. Você tem que ir lá fora, provar lá fora, ganhar lá fora, né, o respeito, a consideração, a confiança. Aí alguém de fora vir falar aqui dentro o quão bom você é naquela situação para que a pessoa te procure. A pessoa que está do seu lado o tempo todo. Mas isso acontece com todo mundo. E nós já fizemos isso na nossa vida em algum momento. E talvez ainda estejamos fazendo. Então é um alerta, priorize a sua família, priorize os seus, priorize aqueles que estão à sua volta. Começa a olhar o que é que eu poderia valorizar nas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, gente. Se alguém na minha família começou a vender lingerie, é dela que eu vou comprar. Se alguém na minha família começou a fazer unha, é com ela que eu vou fazer. Eu dou crédito. Agora, se não conseguir manter a minha confiança, manter o meu crédito, aí é onde eu falo, não, então não dá. Eu tentei, né? Que a gente também não pode ficar batendo cabeça nas situações. Mas a gente precisa aprender. Porque quando a gente estiver lá no nosso leito, ou a pessoa mesmo tiver recebido um diagnóstico, tiver dado, né, num leito, aí acamado, aí talvez a gente vai falar, nossa,
poderia ter feito mais. Então, para que a gente não passe por essa situação, que a gente comece a valorizar e a priorizar a nossa família, porque não tem sucesso nenhum que compense o fracasso dentro da sua casa. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor quer dizer. Vamos fazer a nossa leitura, né, de hoje. O Senhor traz para nós Gênesis, continuando aqui, né, e é uma parte muito importante que a gente está vendo sobre a vida de Abrão, né? Família também, não é isso? A origem dos árabes ismaelitas. Gênesis 16, tá? Quem quiser acompanhar, por favor. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma minha serva. Talvez por intermédio dela eu venha ter filhos. E Abrão atendeu à sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre seus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou: Pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: Fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: Volte para tua senhora e se-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El-Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê? É por esse motivo que este poço, que fica entre Cádiz e Bered, foi chamado de Beer-Lahai-Roi, poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz um filho de Abrão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Amém. Aqui, né, nas explicações dessa palavra, diz assim, ó: o tempo prova os corações. Sara se sentiu pressionada demais pelas circunstâncias, desde o tempo da promessa de um filho, e tomou uma séria decisão baseada nos contratos de casamento registrado no código de Hammurabi e nas tábuas de argila de Nuzi, e não na palavra de Deus. Então Sara, ela tomou uma decisão que não era baseada na palavra de Deus, quando ela pede para que Abrão deite com a sua serva, né? A força da tradição pagã de se prover uma serva para o marido, no caso da esposa, não pode lhe dar quando a esposa não pode lhe dar um filho do sexo masculino que levasse a herança da família, fez com que Sara optasse por fixar sua atenção mais em resolver seu problema pessoal. Ou seja, ela estava se sentindo com vergonha, humilhada, frustrada, né? E vendo a insatisfação dela mesmo, né? E do marido não ter uma família ali, então ela quis resolver quando ela deu a escrava dela, né? A serva dela para se deitar com Abrão. E ela não tinha nenhuma intenção, na verdade, de cumprir a vontade de Deus. O verdadeiro resultado de tudo isso foi uma confusão, uma discórdia no lar e muitos problemas através dos séculos, até nossos dias na política do povo do Oriente Médio, por causa da descendência de Ismael, o filho de Abrão com a egípcia Agar. Por que eu quis ler isso para vocês? Bom, a gente vem vendo aqui que o Senhor prometeu que Abrão seria pai de nações. E como que ele seria pai de nações se a mulher dele era infértil, não podia lhe dar filhos?
e eles já estavam morando na terra de Canaã há 10 anos, já fazia um tempo da promessa de Deus que ele teria um filho, e eles não tinham filho nenhum. Então Sara começou a olhar as circunstâncias à sua volta. Ao invés dela olhar para Deus, dela seguir o nosso Senhor, dela aguardar que a promessa se cumpriria, ela quis dar um jeitinho. Então muitas vezes na nossa vida a gente quer dar um jeitinho na nossa vida. A gente quer dar um jeitinho para Deus. A gente quer falar, Senhor, faz assim, Senhor, vai por esse caminho aqui, sendo que é o contrário. Então o que ela fez? Ela falou, não, peraí, se ele vai ser pai de nações, eu vou dar um jeito dele ter filhos. Ela pegou e ofereceu a serva dela para deitar com Abrão. E Abrão aceitou, né? Então você vê também a influência da mulher. Abrão aceitou, e aí assim que a serva dela, Agar, deitou com Abrão, ela engravidou. Aí assim que ela se viu grávida, ela começou a desfazer de Sarai, porque ela começou a se achar que ela teria um filho, né? E aí Sarai não aceitou aquilo. Olha a confusão de uma decisão mal tomada, de um jeitinho que às vezes a gente quer dar na nossa vida, que a gente quer dar dentro da nossa casa, que a gente quer dar dentro da nossa família, de uma forma, às vezes isso leva ao fato de, às vezes a gente não priorizar a nossa família, priorizar outros, dar um jeitinho com a ajuda de outros. Então, a gente tem que arcar com as consequências. E foi isso que aconteceu com Sara, ela precisou arcar com as consequências. Sarai precisou então lidar com a arrogância, né, e o desprezo de Agar. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai atormentar Abrão e vai falar que ela não aceita a situação que está e que a culpa é de Abrão. Olha só para você ver. Tudo começou com uma decisão que ela quis tomar pelos próprios braços. Aí Abrão fala para ela que era para ela fazer o que ela tinha que fazer, que a serva era dela. Aí ela começa a desfazer de Agar, ela começa a atormentar a vida de Agar, a ponto de Agar fugir. Aí a Agar foge pro deserto, o anjo vem para Agar e fala para ela que é para ela voltar. Olha só, às vezes a gente não quer voltar para situações difíceis da nossa vida, né? Mas o anjo fala para ela que é para ela voltar e ser submissa. Olha que situação difícil. Mas que ela seria, então, né, recompensada, porque a descendência dela ia ser possível de ser contada, de tão grande que seria, porque ela teria um filho e o anjo fala para ela, você vai ter um filho, você vai colocar o nome dele de Ismael, e é onde que nasce, né, a origem dos árabes ismaelitas. E aí ele vai ser, a descendência de Ismael são os árabes ismaelitas, né? E aí Ismael, ele vai ser um selvagem, ele vai ser de muita luta e ele vai lutar contra vários e vai guerrear contra vários. Olha esse detalhe, por que eu quis falar sobre isso? Ele vai lutar contra vários, inclusive ele vai viver em hostilidade contra os parentes. Então é aí que começa as divergências daquele povo. E essas divergências daquele povo, elas vêm até hoje, tanto que a gente vê as guerras no Oriente Médio. Então, olha a confusão que de uma decisão de Sarai provocou. Até hoje nós temos problemas no Oriente Médio, porque são descendências diferentes. Porque mais pra frente a gente vai ver que Ismael não é o filho da promessa de Deus, então Deus vai cumprir a promessa dele, que vai ser Isaac, e então Ismael ele vai viver em hostilidade com seus parentes. Então ele vai viver em hostilidade com os descendentes de Isaac. Então é isso que a gente tem hoje no Oriente Médio. É essa briga toda que acontece lá. Isso surgiu lá atrás a partir das descendências. Então até hoje se sofre as consequências. Então assim, ó, Deus perdoa todas as nossas situações, todos os nossos pecados. Mas ele perdoou Sarai, que depois vai se tornar Sara, perdoou Abrão, que depois vai se tornar Abraão. Mas as consequências a gente vive até hoje. Então a gente precisa tomar cuidado das nossas decisões, dessa forma, né, de não priorizar a nossa família, de decidir dar mais crédito aos outros do que a nossa família, porque as consequências elas vão perdurar. Elas vão perdurar, vai criando indiferenças dentro da própria família e aí isso depois é difícil de se consertar. Então a gente precisa buscar em Deus o direcionamento do que a gente precisa fazer para que a gente não possa arcar com essas consequências. E eu vou dizer para você que essa forma, às vezes, de repente, de você priorizar um filho, não priorizar outro, você vai criando uma indiferença entre eles, você vai criando uma distância de você, uma distância entre eles, uma rivalidade, que isso vai perdurar. Quantas famílias a gente não vê que, os primos, não tem muita conversa. Os pais já não tem muito. Isso tudo você pode ter certeza que começou lá na infância. Lá na infância. Ou até mesmo em gerações passadas. E isso vai passando de geração para geração. A gente está falando de Abrão, né? Milhares de anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus, que é o que nós contamos no calendário hoje, né? 2024 anos, né? Pós, né?
depois de Cristo, e Abrão vem muito antes disso, lá ainda, né, no início dos tempos, e até hoje, lá no Oriente Médio, a gente tem as consequências aí, aos nossos olhos nus, a gente consegue enxergar. Então a gente precisa ver que as consequências, elas perduram por anos e anos, e por séculos, e milênios. Então a gente precisa pensar o que nós estamos fazendo na nossa família. Como que nós estamos, essa forma como que nós estamos deixando, né, de valorizar os nossos. O que é que nós estamos criando? Estamos criando ranço, mágoas, ressentimentos, afastamentos, divergências com as nossas atitudes. E até mesmo nós que estamos sofrendo, né, essa não priorização, a gente também precisa buscar em Deus direcionamento para que a gente não traga isso, mágoa, e não deixe que isso se torne conflitos e não alimente conflitos na nossa família, né? Porque já como a frase de hoje tão forte, que não tem sucesso nenhum lá fora que pague, né, que valha o fracasso seu dentro de casa. Então que você possa pensar nisso hoje, refletir, e aproveita que você vai estar aí na mesa com o Senhor e que Ele direcione você nesse caminho, direcione no melhor momento, fala para Ele te mostrar se você está agindo dessa forma, ou para Ele te ajudar, a te dar estratégias de como você vai lidar com quem está agindo dessa forma com você. Em nome de Jesus, afinal, a família precisa ser prioridade e a gente precisa amar e respeitar os nossos dentro das suas diferenças, mas a gente precisa também amar e edificar, né, as qualidades de cada um, em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa agradecer por esse grande ensinamento que o Senhor nos deu. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo, obrigada por esse ensinamento nessa manhã tão forte, tão necessário para todos nós, Senhor. Que essa palavra, esse ensinamento fique germinando no nosso coração, que ele possa brotar, florescer, dar bons frutos. Que nós possamos mudar as nossas atitudes, Pai, em relação à nossa família. Tanto se nós não estamos priorizando ou se nós não estamos sendo priorizados. Dai-nos estratégias de como lidar com ambas as situações, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós tenhamos um dia na sua presença extraordinariamente, onde o seu sobrenatural vai acontecer naturalmente na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você tem um dia extraordinário na presença do Senhor. Aproveita que você vai estar aí na mesa com Ele, já está na mesa com Ele, mas agora você vai estar só, né, particular com Ele. Abra seu coração, pede para que Ele tire a venda dos seus olhos e você veja quem você não está priorizando na sua família que você deveria priorizar. E qual estratégia você deve tomar na sua vida, né, deve seguir para não guardar mágoas e nem ressentimentos daqueles que não estão priorizando você dentro da sua família, em nome de Jesus. Mas, acima de tudo, não espere a aprovação dos outros, e sim de Deus. Peça estratégias para Ele, tá? E aproveita agora aquele conselho que eu te dou todo dia. Seja bem mimada agora aí que você tá sozinha e conta tudo pro seu pai. Tudo mesmo, fala para ele. Ele vai te dizer se isso é ciúme, se é ressentimento, se é mágoa, o que que é. Ele vai te mostrar. Mas conta tudo, tudinho mesmo, não deixa passar nada. Amém? Um bom dia para você e até amanhã, às 6h01, na presença do Senhor, nosso café, o nosso Deus, eu, você e quem mais você convidar para nossa mesa. Fica com Deus e até amanhã.